Olá! Na aula de hoje vamos resolver mais uma questão da URGS 2017. Questão de número 39. Os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular ABCDEF, de lado 1, tal que o ponto A tem coordenadas 1, 0 e o ponto D tem coordenadas -1, 0, como na figura abaixo. A equação da reta que passa pelos pontos B e D é... Então, nós queremos essa reta que passa por D e B. O ponto D tem coordenadas -1 para x, 0 para y. O ponto B terá como coordenadas o seguinte: nós temos no nosso hexágono 6 triângulos equiláteros. Então, se nós traçarmos um triângulo aqui, o nosso ponto B terá como x a metade da base. A base é 1, então o nosso x será 1/2. E o nosso y será a altura do triângulo equilátero, será o nosso h. Você deve lembrar que a altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Como o nosso lado é 1, então a altura será 1 raiz de 3 sobre 2, que é raiz de 3 sobre 2. Essa é a nossa coordenada y. Então nós teremos o ponto B como 1/2 para x e raiz de 3 sobre 2 para y. Então nós temos o ponto B igual a 1/2 e raiz de 3 sobre 2. O ponto D igual a -1 e 0. E agora nós queremos calcular a equação da reta que passa por dois pontos. Então nós vamos fazer um determinante, que será, primeiro, o ponto B, 1/2 raiz de 3 sobre 2. Depois o ponto D, -1, 0. Embaixo x e y. Completamos com a unidade. E nós vamos igualar a 0, porque eles estão alinhados. Para resolver esse determinante, nós vamos duplicar as duas colunas da esquerda. Então vamos escrever de novo: 1/2, -1 e x. Raiz de 3 sobre 2, 0 e y. E vamos fazer o nosso determinante. A nossa diagonal principal será essa, essa e essa. Nós teremos 0. Aqui nós temos raiz de 3 sobre 2x. E nós temos também menos y. Essa é a nossa diagonal principal. Agora vamos traçar a nossa diagonal secundária. Então, na diagonal secundária, nós teremos 0, y sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Nossa diagonal principal ficou como raiz de 3 sobre 2x menos o y. A diagonal secundária, nós temos y sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Para calcular nosso determinante, nós fazemos diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, nós teremos diagonal principal menos diagonal secundária como raiz de 3x sobre 2 menos y sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos raiz de 3x sobre 2 menos y sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Fazendo o mínimo múltiplo comum de tudo, nós temos que o mínimo múltiplo comum é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 vezes raiz de 3x, raiz de 3x. 2 dividido por 1, 2 vezes menos y, menos 2y. 2 dividido por 2 dá 1 vezes y, menos y. E 2 dividido por 2 dá 1 vezes raiz de 3, mais raiz de 3.
Então nós vamos ter raiz de 3x menos 3y mais raiz de 3, tudo sobre 2 igual a 0, que nós começamos. Bom, vamos eliminar o 2, dividindo por 2 e por 2. Nós ficamos com raiz de 3, x menos 3y mais raiz de 3. Isolando o y, nós temos que 3y é igual a raiz de 3x mais raiz de 3. E agora nós temos que isolar o y. Então nós teremos y igual a raiz de 3x sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3. Essa é a nossa equação da reta que passa pelos dois pontos. Assim, a resposta correta é a nossa letra B. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Bons estudos, se inscreva no canal, curta e compartilhe.